Fala galera, feliz ano novo, feliz 2025, que seja um ano incrível pra nós e que seja um ano incrível pro cinema. Vai ser um grande prazer ter mais esse ano falando de cinema com vocês, dos filmes bons, ruins, das surpresas, das decepções. E nada melhor pra começar esse ano do que um vídeo com as minhas expectativas pra 2025, onde eu separei aqui 10 filmes que são os meus 10 filmes mais aguardados pra 2025. Eu estabeleci apenas uma regra pra essa lista, que são filmes que precisavam já ter uma data de estreia marcada para o Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente coloca uns filmes que estão prometidos para o ano, mas eles acabam sendo adiados, e muitas vezes eles têm uma data bem estabelecida para os Estados Unidos ali, que já tá certinho, mas ele acaba sendo adiado apenas em outros países, como é o caso do Brasil. A gente tem vários casos de filmes que ficam ali no limbo, porque as distribuidoras, em vez de lançar no ano dele, acabam adiando, deixando ali pro começo do ano seguinte. A gente tem muito caso de filme assim, principalmente quando eles têm a ver com o hype pro Oscar. Então aqui nessa lista eu quis trazer apenas os filmes que já tinham pelo menos ali uma certeza, digamos assim, de que seriam lançados. É claro que as datas podem variar, eles podem ainda ser adiados, mas como ele já tem uma data ali de lançamento no Brasil, já fica um pouquinho mais certo. Também tinha separado umas menções honrosas, mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou deixar as menções honrosas apenas na descrição do vídeo. Então se você ficar com curiosidade, clica lá para ler. E é claro, se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for por aqui e deixa um like nesse vídeo para ele chegar para mais fãs de cinema e aumentar aí essa comunidade de fãs pra gente ter essa troca cada vez maior e cada vez mais rica. Mas enfim, bora lá pra lista, começando pelo 10º lugar, Black Bag, filme do Steven Soderbergh, que tem uma data prevista de lançamento pro dia 13 de março. Eu gostei bastante da ideia desse filme porque a sinopse me pegou, que é sobre um agente secreto ali um agente da inteligência americana, que ele precisa decidir para onde vai a sua lealdade quando a esposa dele começa a ser suspeita de que vai ser uma traidora dos Estados Unidos, e por causa do elenco que é encabeçado pelo Michael Fassbender e pela Cate Blanchett, dois atores que eu gosto bastante, além, claro, do diretor Soderbergh, que nem sempre ele entrega um filmaço, mas é um diretor bem interessante nos últimos anos. Eu gosto bastante, principalmente ali da trilogia dos 11 Homens e um Segredo, né, 11, 12, 13 Homens, e é um diretor que eu acho que vale a pena ficar de olho, ainda mais quando a sinopse e o elenco são tão interessantes quanto este. Em nono lugar, Lobisomem, do Leigh Whannell, que está com a estreia prevista para o dia 16 de janeiro. Eu só não coloquei esse filme mais alto na minha lista porque essa janela de janeiro, ela costuma ser um pouco suspeita. Geralmente as distribuidoras deixam para essa janela os filmes que eles não têm tanta fé, e isso pode ser um mau sinal. Só que eu gosto bastante da base, né, que vai ali olhando para os monstros da Universal, os monstros clássicos da Universal, trazendo para uma roupagem nova, né, para uma releitura, e além do fato de que o próprio Leigh Whannell é um diretor que eu acho interessante e que também já teve uma releitura de um monstro da Universal com O Homem Invisível, de 2019, que é um filme que eu gosto bastante. Então agora ele vai ter a chance aí de revitalizar, né, da sua visão para outro monstro clássico, que é o lobisomem, e eu achei bem interessante. Eu boto fé no projeto, muito mais por causa do nome do diretor. Então aqui no nono lugar, Lobisomem, do Leigh Whannell. Em oitavo lugar, The Running Man, do Edgar Wright, filme com estreia prevista para o dia 20 de novembro. Aqui a gente já entra numa zona mais cinza, porque tá muito pro fim do ano, ainda não tem um trailer desse filme, então eu tenho um pouquinho de medo que ele possa ser adiado. Mas como ele tá com essa data para dia 20 de novembro, eu quis trazer ele para a lista, porque ele tem uma base do Stephen King, que já tinha sido adaptado anteriormente com o Arnold Schwarzenegger, e agora vai receber essa refilmagem com o Glen Powell, que é um ator que vem se destacando cada vez mais, é um ator super carismático, que eu gosto bastante dos trabalhos dele, né? Acho que é um cara que sempre que ele tá aparecendo nos filmes, os filmes são pelo menos divertidos, e o Edgar Wright também é um diretor que eu gosto bastante, eu adoro muitos dos filmes dele. O último filme dele, o The Last Night in Soho, não me agradou tanto, confesso, mas ainda assim é uma filmografia bastante interessante, né? Eu gosto muito de outros filmes dele, então The Running Man com certeza é um filme que quando eu via que ele já tinha uma data ali, ele já entra bastante no meu radar, eu já fico bastante curioso. Essa história, que é a história de um cara que ele meio que aposta a vida dele, ele precisa se manter vivo por um determinado período de tempo. Se ele conseguir ficar vivo ao final desse tempo, ele ganha uma quantia em dinheiro, só que é claro, ele vai precisar dar um jeito de permanecer vivo com várias pessoas querendo matar ele. Em sétimo lugar, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, do Matt Shankman, com estreia prevista para o dia 24 de julho. É o único filme que eu trouxe aqui para a lista, meio que representando o Marvel Studios, que esse ano ele
tem uma questão assim que eles estão com 3 filmes. Eu não tô tão curioso assim pelo Capitão América novo. O Thunderbolts ele já me deixa um pouco mais curioso, mas não necessariamente muito hypado. E o Quarteto Fantástico, como é um grupo que eu curto, como já tem essa ideia de ter essa revitalização, a Marvel meio que precisa acertar e parece que eles vão apostar bastante nesse filme. Eu já fiquei mais curioso. E é claro, como eu gosto muito da Marvel, eu trago aqui o Quarteto como um filme para representar os filmes da Marvel mesmo, porque no final das contas, mais ou menos hypado, eu vou querer assistir tudo que a Marvel tá jogando no cinema, mesmo que eu acabe saindo um pouco desgostoso, como é o caso de alguns filmes dos últimos anos, né? Acho que Quarteto Fantástico, inclusive, eu só não tô com mais expectativa, só não coloco ele mais alto nessa lista, porque a Marvel nos últimos anos, elas têm dado umas derrapadas ali bem fortes, e acaba que, assim, eu tenho curiosidade, eu tenho uma expectativa, mas eu estou tentando deixar tudo bem controlado aqui com o Quarteto Fantástico. Embora todas as notícias, todas as imagens que eu tenha visto do filme, né, as imagens promocionais, tenham sido bem legais, tenham sido bem interessantes e me deixa ali com uma pontinha de esperança de que dessa vez a Marvel vai acertar com o grupo. Finalmente eles vão ter uma adaptação à altura da importância que essa equipe tem nos quadrinhos. Em sexto lugar, o filme de terror O Macaco, dirigido pelo Osgood Perkins, que tem uma data de estreia prevista para 20 de fevereiro. Eu acho que nada mais justo do que esse filme ele tá aqui na minha lista de mais aguardados, porque o Osgood Perkins ele figurou na minha lista de melhores do ano passado com Longlegs, né? Então agora ele vai trazer esse novo filme de terror que também tem uma base do Stephen King e é produzido pelo James Wan. Então é uma trinca bem interessante. Stephen King com a história base que foi adaptada pelo Osgood Perkins, que é o diretor de Longlegs, que é um diretor que tem um estilo bem interessante, que é bem forte, assim, então eu acho que o Macaco tem a chance de ser um filme de terror com bastante personalidade, além do fato de ser produzido pelo James Wan, que é um dos meus queridinhos. Gosto muito do trabalho dele na direção, e eu acredito que quando é uma questão voltada pro horror, o James Wan ele tem um dedo ainda mais assertivo, mesmo que eu não curta tantos filmes ali derivados de Invocação do Mal, né, que também são produzidos pelo James Wan, mas aqui, como a gente tem um diretor interessante, eu já boto um pouco mais de fé. E esse filme aí fica no meu sexto lugar. Felizmente a gente não vai precisar esperar muito pra saber se ele vai ser um bom filme ou se vai flopar. Em quinto lugar, lembra que eu falei sobre botar um filme na lista e ele ser adiado? Foi exatamente o que aconteceu com o Mickey 17 do Bong Joon-ho, que tá com uma data, né, era previsto pro ano passado, mas foi adiado para 2025 e está previsto para o lançamento no dia 17 de abril. O filme, além de trazer o Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, ele é protagonizado pelo Robert Pattinson, um ator aí que eu gosto bastante. Vários filmes dele que eu acho maravilhosos, eu acho que é um dos grandes atores que a gente tem hoje. E é um filme, uma ficção científica que parece que ali vai ser bem filosófica, né? Trata ali sobre clonagem, sobre vida e morte. E tem uma questão ali que eu acho interessante realmente da narrativa, de ser um personagem que ele é um clone. Toda vez que ele sai em missão e as coisas dão errado e ele morre, ele é clonado, até que eles fazem o clone pensando que o anterior morreu, mas na verdade o anterior está vivo, então é um filme que ele já parece que vai mexer com os assuntos mais delicados. O Bong Joon-ho é um diretor bem interessante. Gosto bastante não apenas de Parasita, mas também de O Expresso do Amanhã, que eu acho que são filmes que tocam em aspectos ali mais éticos, mais filosóficos, delicados, mas o diretor ele tem um dedo interessante para trabalhar esses temas. E como eu falei, Robert Pattinson é um ator que eu gosto bastante, então não tinha como. Mickey 17 tinha que estar na minha lista dos mais aguardados de 2025. Em quarto lugar, uma franquia que eu gosto bastante, então não importa quando eles vão ter novos filmes, eles sempre vão estar entre os meus mais aguardados do ano. Missão Impossível, O Acerto Final, dirigido pelo Christopher McQuarrie, que está previsto para o dia 22 de maio. Basicamente é a parte 2 do filme que a gente teve no ano passado, O Acerto de Contas Parte 1, que aí agora, em vez de chegar como Acerto de Contas Parte 2, aí vai chegar como O Acerto Final. Eu tô bem empolgado, eu gosto bastante da franquia Missão Impossível, acho que é uma das minhas franquias de ação favoritas. Eu acho muito legal como ela achou um estilo, né? Eu gostava que ela mudava de diretor a cada filme, porque aí cada filme tinha o seu estilo, mas o Christopher McQuarrie realmente deu um match muito legal ali com a franquia, com o Tom Cruise. E aí eu tô muito curioso pra saber como aquela história começada no filme anterior vai terminar, e também pra ver quais são as loucuras da vez que o Tom Cruise vai se colocar ali pra fazer cada vez cenas mais empolgantes, mais bizarras, mais loucas de se assistir, que sempre geram momentos incríveis de serem testemunhados no cinema. Então, Missão Impossível, O Acerto Final, está aí no meu quarto lugar. Como eu falei, eu acho que todo ano que tiver Missão Impossível, pode ter certeza que o filme estará entre os meus mais aguardados do ano. E
bora aí pro top 3. Em terceiro lugar, Pecadores, do Ryan Coogler, que estreia no dia 6 de março, né? Está previsto para o dia 6 de março, que é a nova parceria do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan, né? Um ator que eu gosto bastante, com um diretor que eu gosto bastante. Eu acho que a parceria deles dois já rendeu filmes que eu amo muito, né? Como o caso de Creed, filmes que eu gosto muito, como o caso de Pantera Negra, e o caso de Pantera Negra 2, que é um filme que eu não curto tanto, mas aí teve outros problemas, teve várias outras questões que não vêm à tona nesse caso. O pouco que eu vi sobre esse filme me agradou bastante e eu fiquei bem curioso, até porque eu gosto bastante de terror, e eu acho que é legal, é uma história original, é um diretor que eu gosto, que não tem ali muito do terror, né? Se eu não me engano, é o primeiro filme de terror dele. E eu fiquei bastante curioso. Vamos ver se a gente vai ter aí, sei lá, a revitalização dos vampiros em 2025, né? A gente já teve aí o novo Nosferatu. E agora a gente vai ter Pecadores, do Ryan Coogler, que também vai trazer o mesmo tema, aparentemente sobre uma ótica bem diferente e que me deixou bastante curioso. Em segundo lugar, Fórmula 1, do Joseph Kosinski, filme previsto para o dia 26 de junho. E assim, é um filme sobre Fórmula 1. Eu gosto de filmes de corrida, eu gosto bastante, por exemplo, de Ford vs Ferrari. E aqui a gente tem uma parceria bem legal do Joseph Kosinski, que é o diretor de Top Gun Maverick, filme excelente, que eu gostei bastante quando eu assisti. Foi um filme que ele me surpreendeu bastante. Vai ser protagonizado pelo Brad Pitt e é produzido aí pelo Lewis Hamilton, né, que é um grande nome da Fórmula 1. Então esse filme, ele é um filme que tá causando curiosidade e ele vem sendo prometido como um filme bastante revolucionário na forma como ele vai captar as imagens, na forma como ele é filmado, o que é uma coisa interessante, principalmente quando a gente para pra pensar que o Joseph Kosinski é o cara ali que trouxe Top Gun Maverick, que é um filme incrivelmente bem filmado. Todo o trabalho que ele fez pra trazer as cenas de voo dos caças é muito legal, então eu tô muito curioso para saber como ele vai trazer essa tecnologia e como ele vai adaptar ali para as filmagens dos carros, né, para as filmagens das corridas. Eu acredito que possa ser um filme bem interessante e que possa figurar entre os melhores de 2025. Aspas fortes, expectativa alta, talvez. Mas assim, tá sendo uma promessa esse filme. Eu gosto do diretor, gosto do ator. Tem uma pessoa envolvida ali da Fórmula 1 envolvida na produção. Tem tudo pra dar certo, tem tudo pra ser um filme legal. E por isso fica no meu segundo lugar. Em primeiro lugar, o filme mais aguardado de 2025 pra mim não poderia ser diferente. Porque em 10 de junho, vamos olhar pra cima. Vamos todos olhar pra cima e nos perguntar: é um pássaro? É um avião? Não, é o Superman, de James Gunn. Filme esse que promete ser o primeiro passo para nova fase da DC Comics aí no cinema, né, pro DC Studios, DC Universe, que precisa se provar. Não só precisa se provar como marca, porque a DC ela teve ali uma jornada bem difícil nos últimos anos, com bastante problemas nos bastidores, mas também porque esse filme precisa provar aí pro público que o Superman ainda pode ser um herói que vai ganhar um filme bom, um filme maravilhoso pros novos tempos, que vai fazer aí a imagem do herói ter o valor que ela merece. Afinal de contas, a gente tá falando do maior herói dos quadrinhos, que é o Superman, e agora finalmente com um diretor visionário de verdade ali no comando, que é o James Gunn, que é um cara que ele gosta bastante do Superman, gosta bastante da DC. E aqui ele parece trazer toda essa expertise, todo esse lado mais de fã mesmo pro filme. E o trailer tá lindo, né? O primeiro trailer tá muito lindo, tem Krypto, o elenco parece que tá muito legal, a Rachel Brosnahan como Lois Lane, o David Corenswet como Clark Kent, como Superman. E assim, o meu hype quando eu vi esse trailer foi nas alturas, então não poderia ser diferente, eu fiquei emocionado quando eu assisti o trailer. Não poderia ser outro filme. Meu filme mais aguardado de 2025, Superman, de James Gunn. É um filme que vai trazer aí esperança pro herói, esperança pra DC, esperança pro gênero de super-heróis, que também vem sendo meio maltratado, né? Eu falei ali quando eu citei o Quarteto Fantástico, que a própria Marvel tem os seus deslizes. Então a gente pode esperar aí um filme que finalmente traga tudo de bom e tudo que esse herói merece. E o James Gunn é o cara que, pelo menos eu, confio no James Gunn. Em James Gunn nós confiamos. Esses são os meus 10 filmes mais aguardados de 2025. Mas deixa aqui nos comentários qual é o filme que você mais aguarda em 2025. Se você quiser deixar uma lista também, fica à vontade, que eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Que seja um ótimo 2025 para todos nós. Valeu, falou e até mais.